Parte 10. Agosto de 2020. Capítulo 83. Eram 7 da noite quando Lane bateu na porta do apartamento de Gus Morelli, que ficava num prédio de estuque salpicado nos tons azul e salmão suave da Flórida. Lane pegara a escada externa para o terceiro andar, e naquele momento se achava no passadiço. A porta se abriu, e o detetive aposentado ficou parado junto ao batente. Então, como foi? Venha, vou lhe contar tudo. Gus acenou para Lane entrar. Tenho cerveja e refrigerante. Lane estendeu a mão até a parte de trás do boné e sentiu o ferimento dolorido que escondia. Ele adoraria uma cerveja, mas pensou melhor. Toma uma Coca Diet se você tiver. Claro que sim. Lane entrou na cozinha, que dava para uma sala de jantar, e depois em uma sala de estar com os móveis posicionados em torno de uma televisão pendurada na parede. Além da sala de estar, havia uma varanda telada, cujas portas estavam escancaradas para permitir que a brisa quente e marítima refrescasse o ambiente. Podemos conversar ali fora. Gus abriu a geladeira e apanhou uma Coca Diet e uma cerveja. O terceiro andar oferecia uma vista esplêndida do Golfo, com a praia se estendendo para o leste e para o oeste. Ao sul, do outro lado da água, os prédios de Nápoles podiam ser vistos. O sol estava inclinado para o oeste, com seu reflexo ricocheteando ao longo da água e projetando longas sombras das pessoas que caminhavam na areia. Lane se sentou em uma das cadeiras da varanda, com Gus diante dele. O detetive tomou um gole de cerveja. Fiquei ao telefone o dia todo. Os meus contatos me deram uma mão e me orientaram na direção correta. Voltei a me sentir como um policial. Creio que você vai achar bem interessante o que encontrei. Sou todo ouvidos. Gus ficou de pé. Siga-me. Para ter uma visão completa, devemos começar do início. Lane largou a Coca Diet e saiu da varanda. Viu como o detetive aposentado mancou por alguns passos e depois pareceu pegar um ritmo adequado. Eles foram para um quarto longe da sala de estar. Quando Gus abriu a porta, Lane viu um aposento repleto de caixas de papelão que forravam a parede oposta, formando 3 pilhas. O que é tudo isso? Lane quis saber. Sou um detetive aposentado. As caixas me seguem para onde quer que eu vá. Costumava mantê-las em um depósito em Nova York. Quando finalmente decidi me aposentar, elas me seguiram até aqui. Lane deu alguns passos para dentro do aposento, olhando para as dezenas de caixas. O que são? Casos da minha carreira que nunca pararam de sussurrar para mim. O que significa que você nunca os esclareceu? Alguns ficaram para trás. Outros continuam incomodando. Gus apontou para a única caixa situada ao pé da cama. Esse é absolutamente perturbador. Jamais consegui esquecê-lo. Gus se dirigiu até a cama e pegou a caixa pelas alças. Eu o chamei de caso da moeda de 1 centavo. Capítulo 84. Rory e Ryder, sentadas na frente do computador, viam a ampulheta girar na tela. Estavam no solário do chalé, e Rory não se preocupou em explicar o quadro de cortiça sobre o cavalete que exibia o rosto de todas as pessoas mortas ligadas ao caso da escola preparatória de Westmont. Tampouco explicou a boneca de porcelana antiga ao lado delas na mesa, cujos toques finais Rory concluíra naquela manhã. Rory vislumbrou o seu reflexo na tela do computador e percebeu o contorno dos seus óculos projetado das suas têmporas. Ajustou-os, esperando os resultados da pesquisa de DNA que ela e Ryder vinha realizando. Rory puxou o gorro mais para baixo para cobrir a testa e estava prestes a abotoar o botão superior da jaqueta quando a tela do computador ficou preta por um momento e depois voltou a piscar. Ali estava a evidência. Rory olhou para Ryder. Era o sangue de Mark McAvoy no local. Filha da puta! Ryder meneou a cabeça. E agora? Rory se lembrou da descrição e dos detalhes do relatório de Lane. Vestígios de sangue não identificado foram encontrados no corpo de Tanner Land e na garota que estava no local. Agora vamos falar com Gwen Montgomery, Rory respondeu, e descobrir o que ela sabe sobre Mark McAvoy. Capítulo 85. Gwen Montgomery chorou ao encarar a mulher à sua frente. Percorreu com os olhos o recinto e respirou fundo. Viera preparada para compartilhar o seu segredo. Estava preparada para finalmente revelar tudo o que sabia sobre a noite em que Tanner e Andrew foram mortos. Ela repassara os acontecimentos muitas vezes em sua mente, mas nunca os falara em voz alta, até aquele instante. Gwen viera limpar a consciência e afastar os seus demônios, finalmente revelando a verdade sobre aquela noite, divulgando o que eles tinham escondido da polícia. Gwen e o resto do seu grupo sabiam que o Sr. Gorman era inocente. Sabiam que ele não matara Tanner e Andrew. Eles ouviram naquela noite quando espiaram pela janela da cozinha. Charles Gorman estava cozinhando junto ao fogão. Um momento depois, Gavin tocara a campainha e então, na escuridão noturna, todos correram para o carro dela,
para alcançar o mais rápido possível o marco de 13 milhas na Rota 77. A cronologia de quando Tanner e Andrew foram mortos impossibilitava que o Sr. Gorman tivesse feito aquilo. Todos eles sabiam. Quando os rumores se espalharam pela escola, e quando os detalhes sobre o envolvimento do Sr. Gorman nos assassinatos começaram a ocupar os noticiários da mídia, eles tinham consciência de que aqueles rumores e detalhes eram incorretos. Porém, revelar aquilo para a polícia exigiria que Gwen e seus amigos expusessem a cronologia deles daquela noite. E eles temiam que aquilo revelasse mais do que queriam que a polícia soubesse. Especificamente, que tinham atropelado e matado um homem na Rota 77, a caminho da entrada da mata que levava à casa de hóspedes. Quando chegaram à casa naquela noite, encontraram Tanner empalado na cerca e fugiram para salvar as suas vidas. Todos menos Gwen. Ela tentou tirar o amigo da cerca. No processo, ficou coberta com o sangue dele. O sangue de Tanner se misturou com o do homem que ela matou, cujo corpo ela afundara no riacho Baker. Nos dias que se seguiram, Gwen tomou conhecimento do nome dele, Mark McAvoy. Logo o Sr. Gorman ficou sob suspeita, e eles discutiram acaloradamente se deveriam expor o que sabiam ou permanecer em silêncio. Então, o Sr. Gorman tentou tirar a própria vida. Os dias viraram semanas e as semanas, meses. A culpa ardeu lentamente dentro deles até atrair Bridget primeiro, e depois Danielle e Tel fizeram a mesma coisa. Pelo menos era naquilo que Gwen acreditava, até aquele momento. Até que ela se sentou naquele recinto e ficou olhando para a mulher na sua frente. Gwen estava ali para purificar a alma. Não podia mais viver com seu segredo. Naquele momento, ela olhava para a mulher à sua frente, manuseando nervosamente entre os dedos a moeda de 1 centavo achatada. Chorou de novo, querendo gritar, mas Gwen sabia que era inútil. Capítulo 86. De volta à varanda, a caixa de papelão estava sobre a mesa. O detetive Morelli examinou as pastas dentro dela e, por fim, tirou uma e abriu nas suas anotações. Enquanto as folheava, falava sem olhar para Lane. Virava uma página após a outra, como se estivesse vendo um diário da infância esquecido. Recebi um chamado para dirigir até Oak Point Yard, um pátio ferroviário no Bronx. Garota adolescente versus trem. E eu era o detetive de plantão. Quando cheguei lá, estava uma bagunça. A médica legista já se encontrava no local. Não sobrou muito do rapaz depois que o trem se arrastou. A vítima ficara em pedaços. Assim que cheguei, fui conversar com os pais. Estavam transtornados, como você pode imaginar. Mas então fiquei sabendo que o irmão da vítima estava com ela quando tudo aconteceu. Então, lógico, eu quis conversar com o irmão. Queria ficar sozinho com o garoto para que ele não pudesse recorrer aos pais. Porém, logo pude sentir uma dinâmica estranha entre os pais e aquele filho. Aí eu ouvi dizer que a família estava adotando aquele garoto. Os pais o tinham acolhido 6 meses antes. Quantos anos ele tinha? O filho adotivo tinha 14. O garoto que foi atropelado pelo trem tinha 16. Gus tomou um gole de cerveja e virou a página na pasta. Lane teve a impressão de que ele não precisava de suas anotações. O detetive aposentado parecia se lembrar do caso como se tivesse trabalhado nele no dia anterior. Então consegui ficar sozinho com o garoto. Ele me falou que ele e o irmão adotivo costumavam brincar nos trilhos e que já tinham feito aquilo muitas outras vezes. Disse que iam ficar ali para achatar as moedas de 1 centavo nos trilhos. Concentrado, Lane enrugou a testa ante a menção às moedas achatadas. A história se passava da seguinte maneira. Gus prosseguiu. Cada um colocava uma moeda de 1 centavo nos trilhos, depois recuava e via o trem passar por cima. Na noite em que o irmão morreu, fizeram a mesma coisa. Só que daquela vez o irmão chegou muito perto do trem que acabou por pegá-lo. Lane assentiu e inclinou a cabeça. É uma história trágica. Pois é, se fosse verdade. Mas para mim pareceu falsa. Antes de mais nada, o menino me disse que eles já tinham feito aquilo muitas outras vezes. E foram ficando melhores naquilo a cada vez. E não piores. Lane encolheu os ombros e fez uma careta. Sim, entendo o seu ponto de vista, mas os jovens são idiotas. Eles gostam de correr riscos. Acham que são imortais. Consigo ver um garoto ficando muito confiante quanto mais ele se aproxima dos trilhos e depois se tornando super confiante, chegando muito perto. Concordo. Todavia há um problema com essa teoria. O filho adotivo declarou que o William Pedersen chegou muito perto dos trilhos e que o trem o atingiu. Porém, a médica legista registrou no seu laudo da autópsia que o trem não só pegou o garoto, como também o destruiu. Gus tirou o lado da autópsia da caixa, abriu a pasta e a deslizou pela mesa. Ao ver a foto, Lane mal conseguiu reconhecer o monte sobre a mesa da autópsia como humano. Ele fechou a pasta. A locomotiva esmagou seu crânio como uma panqueca e destruiu quase todos os órgãos do seu corpo. Arrastou William por uma distância quase igual ao comprimento de 2 campos de futebol americano, antes de enfim se desfazer do seu corpo nos trilhos e deixar o que restava dele para trás. Parece horrível. E foi. E é por isso que o relato do irmão me pareceu falso.
Se o William Pedersen tivesse simplesmente se aproximado demais, você não acha que o trem o teria pego e o jogado para longe dos trilhos? Para que o trem tivesse atingido todo o seu corpo e o arrastado tão longe, ele teria que estar nos trilhos, e não apenas inclinado sobre eles. Acho que o merdinho o empurrou para lá. Lane olhou para o mar, lembrando-se da teoria de Rory de que os jovens da escola não tinham se suicidado. Eles não estão se matando, ela lhe dissera, após o seu encontro com Ryder Wheeler. Alguém os está empurrando na frente daquele trem. Lane sentiu um formigamento no peito. Logo abaixo do externo, ao perceber a ligação entre os casos. Por favor, me diga que você localizou esse garoto. Gus tomou mais um gole de cerveja. Claro que sim. Por isso te pedi que viesse até a Flórida. Capítulo 87. Rory avaliara a melhor maneira de abordar Gwen Montgomery e decidiu que uma aproximação furtiva era sua única opção. Se a garota soubesse algo sobre Mark McAvoy e por que o sangue dele estava nas suas mãos na noite dos assassinatos na escola preparatória de Westmont, com certeza não contaria para Rory pelo telefone. E se Gwen estivesse guardando esse segredo por 1 ano, Rory precisaria de ajuda para convencer a garota a falar. Uma combinação de aliados, de confiança. Os professores e os funcionários da escola que a ensinaram e aconselharam, juntamente com uma figura de autoridade para quem Gwen pensaria 2 vezes antes de mentir. Para reunir essa equipe, Rory fez a única coisa em que conseguiu pensar. Ligou para Henry Ott. Ela não gostava de abrir o jogo sobre um caso antes de ter todas as respostas, mas se encontrava longe de casa e precisava confiar nos outros de uma maneira que não estava acostumada. Sem esquecer que encarar Gwen Montgomery exigiria acesso à escola. Rory visitara o local com o detetive Ott no início daquela semana. Os portões trancados se abriram eletronicamente só depois que Ott exibiu seu distintivo. Se para Henry Ott for um desafio obter acesso àquele lugar, as chances de Rory eram nulas, aparecendo sem aviso prévio. Rory estacionou no Boulevard Champion, a poucos metros da entrada da escola preparatória de Westmont. Em sua conversa com o detetive Ott, ela abordara tudo o que ficou sabendo naqueles últimos dias. As misteriosas moedas de 1 centavo que ligavam todos os alunos e Charles Gorman. A sua suspeita de que a casa dos suicídios era algo muito mais sinistro, e a sua constatação que identificaram a origem do sangue misterioso. Se ela tivesse mais alguns dias e acesso a todos os seus recursos habituais, Rory teria feito as coisas por conta própria. No entanto, em Peppermill, Indiana, atrelada a uma repórter ansiosíssima para escrever a sua reportagem, Rory não teve escolha a não ser trazer mais gente para a briga. Enquanto Rory se dirigia para a escola preparatória de Westmont, Ryder fora trabalhar no caso de Mark McAvoy e ver se conseguia encontrar alguma evidência que o inserisse em Peppermill na noite dos assassinatos. Rory prometeu ligar para ela mais tarde, quando soubesse mais sobre Gwen Montgomery. Henry Ott havia telefonado para a escola para falar com Gabriela Hanover e Christian Casper e atualizá-los sobre aquele último avanço. Ele disse a Rory que a encontraria nos portões da frente, juntos e de acordo com as regras, todos localizariam Gwen Montgomery e descobririam que ela sabia sobre o homem desaparecido chamado Mark McAvoy. Então, Rory esperava ali, sentada no seu carro, com os faróis acesos e estacionada do lado de fora dos portões da instituição. Sentia a pele coçar e a transpiração deixara sua nuca pegajosa e úmida. A sua perna direita tremia, e um tinido sutil provocado pelos ilhosos dos seus coturnos Madden Gears quebravam o silêncio. Ela observava a rua escura à sua frente, esperando a aparição dos faróis do carro de Henry Ott. Em vez disso, os portões da escola se abriram. Uma figura surgiu na escuridão e assinou para Rory avançar. Capítulo 88. Gus voltou a enfiar a mão no caixa e tirou outra pasta. Em seu interior havia fotos da cena. Ele passou para Lane uma foto 20 por 25 que mostrava os trilhos onde William Pedersen fora atingido. Um tênis de basquete de cano alto aparecia solitário nos trilhos. O trem arrancou os tênis do garoto, Gus disse, como num livro de Stephen King. Lane puxou a foto para perto. A verdade é mais estranha do que a ficção. Quem diria que isso era possível? O motivo de ser importante é que o trem arrancando os tênis do garoto confirma a ideia de que William estava nos trilhos quando foi atingido pela locomotiva. Mas o irmão adotivo nunca negou isso, não é? Ele nunca disse que William estava debruçado sobre os trilhos. Ele só falou que William chegou muito perto e desapareceu de repente. Alegou que não viu exatamente o que aconteceu. Talvez ele tenha bloqueado, é comum com o trauma. Poderia estar sofrendo de estresse pós-traumático. Sem querer ofender, doutor, mas isso é psicologismo barato. O menino sabia muito bem o que havia acontecido. E tudo o que me disse, ele tinha preparado com bastante antecedência. Como o quê? Como a história. Era perfeita demais. O garoto quase se gabou ao me dizer que ele e William já tinham estado nos trilhos antes. Que tinham feito a brincadeira da moeda muitas vezes.
que foram pegos algumas semanas antes e advertidas por um policial, que receberam reprimenda dos pais. E ele tinha aquela maldita coleção de moedas de 1 centavo pronta para me mostrar. Talvez a história estivesse preparada porque era verdadeira. Gus fez um gesto negativo com a cabeça. Sem chance. Foi planejada minuciosamente. Mas o Merdin era um tipo tão calculista que eu nunca consegui provar. O que te faz ter tanta certeza que ele mentia? Gus apontou para a foto que Lane segurava. Está vendo isso? Lane tornou a olhar para a fotografia. Sim, é um tênis de adolescente. Já falamos sobre isso. Não. Não é o que está na foto que me incomoda, é o que falta nela. E o que falta? Lane voltou a examinar a imagem. Gus se inclinou para frente. A porra da moeda de 1 centavo dele. Gus apontou para a imagem. Só uma na fotografia. O garoto disse que eles colocaram 2 moedas nos trilhos, uma para cada um deles, pouco antes de William ser atingido. Então, ao ver que o trem arrastou o irmão adotivo, ele entrou em pânico e correu para casa para contar aos Pedersen. Mas não foi isso que aconteceu. O Merdin esperou o trem passar e aí pegou a sua própria moeda de 1 centavo antes de voltar para casa. Ele ainda tinha no bolso quando cheguei naquela noite ao pátio ferroviário. Capítulo 89. Rory semicerrou os olhos e adentrou a escuridão avançando lentamente. Ao chegar perto o suficiente, reconheceu Christian Casper. Assim que Rory passou os portões, ele se aproximou do carro dela. Rory ajeitou os óculos e baixou o vidro. O Dr. Casper se inclinou. Senhorita Moore, prazer em revê-la. Ele cumprimentou. Rory se lembrou do estranho encontro da quarta-feira, quando o Dr. Casper e a Dra. Hanover a levaram, junto com Henriot, até a casa de hóspedes abandonada. A lembrança da sua recusa em apertar a mão da Dra. Hanover avermelhou seu rosto e a deixou com frio na barriga. Rory considerou que, com certeza, o Dr. Casper se lembrava do incidente, porque não ofereceu a sua mão essa noite. Acabei de receber um telefonema do detetive Ott, o Dr. Casper informou. Ele disse que está a caminho. Achei que fosse você quando vi os faróis. O detetive deve chegar a qualquer momento. Estava esperando por ele. Ele comentou que vocês procuram por Green Montgomery. Exato. Precisamos falar com ela sobre o ano passado. Surgiu algo. Isso procede de alguma pista que vocês encontraram durante a visita à casa de hóspedes? Em parte, sim, Rory respondeu. Depois que recebi o telefonema do detetive Ott, falei com meu pessoal. Lamento informá-la que Gwen foi para casa ontem. O curso de verão acabou ontem de manhã. Ela partiu à tarde. Gwen só voltará quando o semestre de outono começar em algumas semanas. É um assunto urgente? Creio que sim. Rory não queria revelar tudo o que sabia até que o detetive Ott estivesse presente. Onde fica a casa dela? Em Ann Arbor, Michigan. Seria possível obter as informações de contato dela, como o número do telefone e endereço? O Dr. Casper fez uma pausa e deu um sorriso tenso. Ele hesitou para falar. Prefiro aguardar a chegada do detetive Ott antes de fornecer informações pessoais sobre uma de nossas alunas. Rory assentiu e voltou a ajeitar os óculos. Claro. Ela consultou o relógio. Ele deve chegar a qualquer momento. Por que não deixa o carro no estacionamento de visitantes? Podemos esperar no meu escritório. Liguei para Gabriela Hanover e ela está a caminho. Pegarei a pasta de Gwen enquanto esperamos. Com a base da nuca molhada de suor, Rory passou com o carro pelo portão de ferro forjado e entrou na escola preparatória de Westmont. Capítulo 90. Lane continuava olhando fixo para a foto do tênis solitário nos trilhos e para a única moeda de 1 centavo que lhe fazia companhia. Finalmente largou-a. Você nunca perguntou ao garoto sobre as moedas? Por que as 2 não estavam nos trilhos naquela noite? Não. Gus encolheu os ombros. Pensei em guardar a pergunta para mais tarde, mas mais tarde nunca chegou, porque jamais consegui chegar a lugar algum com as minhas suspeitas. Você contou aos pais adotivos? Nunca contei, mas eles desconfiavam tanto quanto eu. Também não verbalizaram, mas a maneira como me olhavam toda vez que eu ia à casa deles me dizia que estavam implorando por ajuda. No que deu tudo isso? Apenas outra caixa que acabou em depósito. Eu estava atolado de trabalho em homicídios. De início, esse caso foi considerado suspeito, mas acabou classificado como morte acidental pela médica legista e como resolvido pelo registro do Departamento de Polícia de Nova York. Não havia nada que eu pudesse fazer. Lane encarou Gus. Algo me diz que você não deixou esse caso morrer. De fato, pelo menos por um tempo. Não consegui pegar aquele garoto pela morte de William Pedersen, mas algo nele era muito sinistro. Os seus olhos, talvez. O seu comportamento, não sei. Mas ele me deixava tenso, então fiz uma investigação sobre ele. Pesquisei como e por que ele entrou no sistema de adoção. O que descobriu? Ele foi colocado sob custódia do Estado depois que o pai se enforcou na cabeceira da cama, na sua casa.
O menino o encontrou. Caramba, onde estava a mãe? Um dia antes de o pai do garoto se matar, a mãe sofreu uma queda misteriosa na escada. Um dia antes? Gus assentiu. Consegui o prontuário do caso sobre o incidente. Parece que os médicos do pronto-socorro informaram que os ferimentos da mulher não estavam em consonância com a queda da escada. Alguém a espancara brutalmente. Lane pensou por um momento. O marido? Pode ser. Ele seria o suspeito mais provável, mas se matou naquela noite. O garoto o encontrou na manhã seguinte e ligou para o serviço de emergência. Então o pai do garoto espanca a mãe até a morte, faz parecer que ela caiu da escada e depois se mata. Sem nenhum familiar, ele acaba em um orfanato? Não, a mãe do garoto não morreu, Gus informa. Ela foi espancada até quase morrer, mas não morreu. Passou meio ano em coma. Quando acordou, estava inválida. Nunca mais foi capaz de se cuidar. Com o pai morto e a mãe em um estado quase vegetativo, o garoto ficou sob a custódia do Estado e entrou no sistema de adoção. 6 meses depois de os Pedersen o acolherem, William morreu nos trilhos. O que aconteceu com a mãe do menino? Gus tirou outra pasta da caixa. Como eu disse, por isso lhe pedi que viesse até a Flórida. Acho que os nossos 2 casos podem estar ligados. Capítulo 91. Rory desligou o motor depois de parar o carro no estacionamento de visitantes, abriu a porta e caminhou até a calçada onde o Dr. Casper a esperava. Eram 9 horas de uma noite de agosto, bastante úmida e cheia de mosquitos. Rory deu um tapa em um que pousou na sua nuca, certa de que o inseto fora atraído pelo suor acumulado ali. Será que o detetive Ott vai demorar? O Dr. Casper perguntou. Rory percebeu a apreensão na voz dele, como se estivesse falando com uma criança perdida no supermercado. Seu pai disse que ia demorar muito, querida. Rory ouvira aquele nível de condescendência a vida toda. Claro, Christian Casper era psiquiatra, e após o encontro deles na quarta-feira e o embaraçoso momento em que ela se recusou a apertar a mão de Gabriela Hanover, Rory tinha certeza de que ele elaborara um diagnóstico para o seu comportamento antissocial, e ele provavelmente incluía um medo subjacente de germes, que gerava sua fobia social, acompanhada de um toque de agorafobia. Sem dúvida, o doutor a situara no espectro autista e avaliara uma longa lista de medicamentos que resolveriam todos os seus problemas. Um mosquito gordo pousou na bochecha de Rory. Ela o acertou com um tapa, o que a trouxe de volta ao presente e afastou de seus pensamentos de desconfiança. Não muito, Rory respondeu enfim. Ele me disse que vinha direto para cá. Vamos entrar. Está muito mais fresco e livre de mosquitos lá dentro. A doutora Hanover se juntará a nós, e o pessoal da segurança nos avisará quando o detetive Ott chegar. Rory seguiu o Dr. Casper até a fileira dos professores e subiu os degraus da casa número 18. Capítulo 92. Hoje fiz uma pesquisa sobre a mãe do garoto. Gus abriu a pasta que tirou da caixa. A família não tinha dinheiro nem seguro. Ela passou 6 meses internada no hospital depois de ter sido espancada e quando saiu do coma, foi determinado que precisaria de cuidados prolongados. Ficou sob a guarda do Estado. Seu filho entrou no sistema de adoção e ela ingressou numa instituição de cuidados de adultos no norte do estado de Nova York. Passou 23 anos ali. E o que houve depois? Lane perguntou. Ela morreu? Não. 2 anos atrás foi transferida para um hospital em Indiana, a cerca de 1 hora de Indianápolis. Lane começou a sentir a mente se agitar. Havia uma conexão ali esperando para ser feita, mas ele não conseguia elucidá-la. Mas aqui há um problema. Gus arqueou uma sobrancelha. Liguei para o hospital para ver se conseguia descobrir algo sobre o estado dela, e pelo jeito, ela está desaparecida. Quem está desaparecida? A mãe do garoto. O que você quer dizer com desaparecida? Não conseguem encontrá-la. Falei com a delegacia local e as imagens das câmeras de segurança do hospital estão sendo verificadas, mas parece que alguém a colocou em uma cadeira de rodas e empurrou pela porta da frente. Lane piscou algumas vezes. Quando foi isso? Ontem à noite. Lane balançou a cabeça. Quem sequestraria uma idosa em estado vegetativo? Meu palpite? O filho dela. O garoto Pedersen? Sim, mas seu sobrenome não é Pedersen. Esse era o sobrenome da família adotiva que ele nunca usou. Ele manteve o próprio sobrenome, que era... Gus olhou para a pasta. Casper. O nome do garoto era Christian Casper. Em 94, ele tinha 14 anos quando o irmão adotivo foi morto. O melhor que posso dizer é que atualmente ele pertence ao corpo docente da Escola Preparatória de Westmont. De fato, é co-diretor de terapia do corpo discente. Puta merda, Lane exclamou e pegou o celular. Capítulo 93. O Dr. Casper subiu os degraus e trancou a porta da frente da sua casa. Rory seguiu para dentro,
ajeitando os óculos e estendendo a mão para ter certeza de que o botão superior da jaqueta estava abotoado depois de ter cruzado a soleira. Quer algo para beber? O Dr. Casper ofereceu. Não, obrigada. À esquerda da entrada ficava o consultório do Dr. Casper. Rory notou uma escrivaninha situada orgulhosamente no centro do recinto, cheia de papéis e pastas. Perto dela havia 2 poltronas posicionadas, uma diante da outra, com uma mesa de centro entre elas. Rory sentiu a pele arder com irritação semelhante a eczema ao pensar em compartilhar os seus segredos mais íntimos sentada em uma daquelas poltronas. Ela colocara uma capa protetora sobre os segredos do seu último ano e prendera os cantos com bigornas e planejara nunca mais falar deles. A ideia de compartilhar as partes mais íntimas de sua vida com alguém que mal conhecia, em sessões semanais, não fazia sentido para ela. Rory aprendera outros meios de lidar com os mecanismos internos da sua mente. Então, do que se trata? O Dr. Casper quis dizer. O detetive Ott pareceu ansioso para falar com Gwen. Encontramos algumas informações novas e queríamos a opinião dela sobre isso. Algo para nos preocuparmos? Eu acho que não, Rory respondeu, mas hesitação em sua voz atraiu. É um mau momento, com os cursos de verão acabando. Se a ocasião fosse outra, poderíamos simplesmente ir até o dormitório de Gwen para conversar. Lamento. O Dr. Casper apontou para o consultório. Receio que a minha mesa ficará uma bagunça quando terminarmos os boletins escolares do semestre de verão e nos prepararmos para o novo ano letivo. Transferimos temporariamente os históricos escolares para o nível inferior. O Dr. Casper consultou o relógio. Gabriela estará aqui a qualquer momento. Desça comigo e vou pegar a pasta de Gwen. Nível inferior. O termo chamou a atenção de Rory. Por um instante, apenas um segundo fugaz, ela se perguntou por que ele empregaria aquele termo. Eles não estavam no grande prédio da biblioteca pelo qual passara depois de atravessar os portões da frente, onde o portão poderia ser considerado um nível inferior. Ele se encontrava em uma casa geminada de 2 andares, que também era o consultório de Christian Casper. Qualquer escada para baixo levava a um porão. Rory forçou um sorriso e voltou a ajeitar os óculos. Enterrou o gorro de malha na cabeça, tentando se esconder atrás da aba. Ela não gostava de porões. Nem naquele no seu próprio bangalô em Chicago, nem na casa de qualquer outra pessoa. O Dr. Casper abriu a porta localizada do outro lado da escada. Rory viu um patamar escuro e degraus sombreados. Levarei apenas 1 minuto para localizar a pasta. Você se importaria de me ajudar? Rory sorriu e, apesar da falha na ignição do seu cérebro, partiu em direção à porta que dava acesso ao porão. Capítulo 94. Lane segurou o celular junto ao ouvido, escutando a ligação cair na caixa postal de Rory. Oi, ele disse. Sou eu estou aqui na Flórida e acho que tropeçamos em algo. Você precisa me ligar de volta, depressa, assim que ouvir esta mensagem. Lane consultou o relógio. 21h15. Ele disparou uma mensagem de texto com o mesmo conteúdo e, em seguida, colocou o celular na mesa para não deixar de atender o retorno telefônico de Rory. Sem sorte? Gus perguntou. Sim. Lane tornou a consultar o relógio, perguntando-se por que Rory não lhe retornava. Uma sensação de urgência se apossou dele, mas quase 1.500 milhas o separavam de Rory, e Lane sabia que estaria impotente até ela ligar de volta. Por fim, olhou para Gus. Tenho certeza de que você investigou o Dr. Casper. Gus assentiu. Investiguei. Ele permaneceu no sistema de adoção. Não foi acolhido por outra família. Quando completou 18 anos, ficou livre como um pássaro. Perdi o seu rastro naquele momento, mas depois que você ligou, acionei os meus contatos e fizemos uma pesquisa nos registros. Gus virou a página na pasta diante de si. Enquanto esteve no sistema de adoção, Casper conseguiu se formar no ensino médio. Em seguida, solicitou uma bolsa para ir para a faculdade e a obteve. É muito raro um garoto para adoção, que nunca encontrou um lar, conseguir passar do ensino médio. Mas esse garoto conseguiu e ingressou na Universidade Estadual de Nova York. Gus ergueu os olhos da página que estava lendo. Adivinha o que aconteceu com o seu colega de quarto do primeiro ano? Lane fez um gesto negativo com a cabeça. Casper morava no dormitório de estudantes. Em outubro do seu primeiro ano da faculdade, o seu colega de quarto se matou. Casper o encontrou pendurado nas vigas quando voltou ao dormitório certa noite. Lane lembrou-se do perfil que criara do assassino da escola preparatória de Westmont. A natureza organizada da cena do crime indicava não ser aquela a primeira vez que ele matava. Lane também supusera que o assassino vinha de uma família desestruturada e provavelmente tinha desenvolvido um relacionamento anormalmente íntimo com a mãe. Aquele vínculo materno se opunha a um relacionamento problemático com o pai. Parece que todos ao redor desse cara morrem. Gus deu de ombros. Depois da faculdade, ele estudou medicina. Mais à frente fez residência em psiquiatria
especializando-se em psicoterapia de crianças e adolescentes. Minha fonte localizou um antigo paciente de Casper quando ele clinicava em Nova York. Esse paciente já tem quase 30 anos agora e teve apenas elogios para o seu antigo psiquiatra. Quando perguntado se o Dr. Casper utilizava alguma técnica ou prática em comum, o rapaz informou que ele tinha um jeito único de tranquilizar os seus pacientes durante as sessões de terapia. Lane esperou um momento. Qual? Ele fazia com que eles manuseassem uma moeda de 1 centavo achatada. O rapaz disse que isso funcionava tão bem que, depois de um tempo, era como um bebê chupando chupeta. Lane sentiu a mente disparar, e a premência no peito se transformar em algo mais próximo do pavor. Quando combinado com tudo o que aconteceu naquela escola preparatória, é uma coincidência muito estranha que tantas mortes cerquem esse cara, Gus afirmou. Ou é a prova de que tropeçamos nas pegadas de um serial killer de longa data. Lane pegou o celular e tornou a ligar para Rory. Atenda! Atenda o maldito telefone! Capítulo 95. Assim que a porta para o porão se fechou atrás dela, Rory soube que algo estava errado. Ela desceu 3 degraus e então a sua intuição lhe disse para dar meia volta, subir a escada, alcançar o piso térreo e sair daquela casa. Logo que o Dr. Casper desapareceu depois do patamar, e Rory o ouviu descer o último degrau, ela decidiu fazer exatamente aquilo. Parte dela, a parte paranoica, preocupava-se com o constrangimento com o qual teria que lidar depois que saísse dali e alcançasse o jardim. Com certeza o Dr. Casper reapareceria com a pasta de Gwen Montgomery na mão, perguntando-se por que uma mulher adulta correra para fora da sua casa. Mas aquela mesma parte desconfiada da sua mente clamava para que ela deixasse aquele cenário. A adrenalina do sistema de luta ou fuga tomou conta de Rory, acelerando a sua frequência cardíaca e aumentando a sua pressão arterial. Qualquer constrangimento resultante de fugir naquele momento seria mais fácil de lidar do que o iminente ataque de pânico que ela experimentaria por ficar mais 1 minuto naquele espaço confinado. Você poderia me dar uma mão aqui embaixo? O Dr. Casper gritou do porão. Escada acima e do lado de fora da casa, Rory poderia esperar pelo detetive Ott. Ele estava a caminho. O Dr. Casper também não dissera que Gabriela Hanover vinha vindo? Era difícil para Rory acreditar no quanto ela desejava ver verdadeiros estranhos. A sensação confirmou o perigo ao qual ela se expusera. Acho que encontrei o que você está procurando, o Dr. Casper gritou. E ela... Rory se virou e correu a escada acima, com o barulho dos passos dos seus coturnos abafando a última sentença de Casper. Ela alcançou a porta que dava acesso ao porão e girou a maçaneta. Trancada. Naquele momento, o barulho de clique que ela ouvira quando a porta se fechou se tornou óbvio. A porta trancava automaticamente. Na escada escura, ela passou os dedos freneticamente sobre a maçaneta, sentindo o buraco da fechadura. Rory ouviu os passos na escada quando o Dr. Casper começou a subir, metodicamente, os primeiros degraus. Ele apareceu no patamar abaixo dela, com o rosto sombreado e os olhos escondidos pela escuridão. Eu disse que encontrei o que você estava procurando, ele repetiu. Vem aqui para baixo. Rory voltou a experimentar a maçaneta. A porta trava automaticamente depois que fecha. É o jeito mais seguro. Agora não vou mais repetir. Desça aqui. Capítulo 96. Henry Ott parou seu Chevy perto dos portões da frente da escola preparatória de Westmont. Consultou o relógio e depois observou, através da para-brisa, o caminho escuro logo adiante. Olhou de relance para o espelho retrovisor e tornou a consultar o relógio. Ele se perguntou como podia ter chegado antes dela. Rory ligara 40 minutos atrás para lhe contar sobre as suas descobertas. Ela pedira que ele encontrasse na estrada principal da escola para que Ott pudesse usar a sua influência para localizar Gwen Montgomery. O detetive trocara de roupa às pressas, fizeram uma refeição ligeira e foi ao encontro dela. Ele estava tão ansioso quanto Rory para falar com Gwen e descobrir como o sangue de Mark McAvoy manchara as mãos da garota na noite dos assassinatos na escola. Passado 1 minuto, Ott decidiu pegar o celular e ligar para Rory. Após uma série de toques, a chamada caiu na caixa postal. Aqui é Rory Moore. Deixe o seu recado. Ott encerrou a ligação e verificou o espelho retrovisor pela 2ª vez. Policial por mais de 30 anos, confiava nos seus instintos sempre que soavam alto o suficiente para serem ouvidos. Naquele exato momento, eles gritavam que algo estava errado. Ele alcançou o porta-luvas, pegou a lanterninha do seu interior e saiu do carro para a noite úmida de verão. Abriu a porta traseira, tirou o paletó do gancho e o vestiu. Estava quente como o inferno, mas Ott preferia manter a sua arma escondida. Naquele momento, ajustou o coldre, posicionando de modo que a coronha ficasse logo abaixo da axila esquerda. Em seguida, acendeu a lanterna e caminhou até os portões da frente da escola preparatória de Westmont. Capítulo 97. Depois que o Dr. Casper se virou e voltou a descer a escada, Rory enfiou a mão no bolso de trás do jeans
mas o celular não estava ali. Verificou a jaqueta e, em seguida, o jeans novamente, como se uma segunda checagem pudesse gerar um resultado diferente. Ela pusera o celular no assento do passageiro do carro depois de ligar para Henriette, e devia tê-lo deixado ali. Por mais 1 minuto, forçou a maçaneta, com a coceira fazendo a sua pele arder e o suor escorrer pela espinha. Finalmente, Rory se virou e olhou para a escada escura. Fugir ou lutar? A sua primeira escolha já era. Então ela suspendeu os óculos pelo nariz, respirou fundo e começou a descer os degraus. Ao alcançar o patamar, virou à direita e viu os últimos degraus que levavam à entrada do porão. Ali estava mais claro, com a luminosidade batendo nos degraus inferiores. Rory foi descendo lentamente. Na entrada do porão, avistou arquivos de aço cobrindo uma parede e uma mesa cheia de papéis. Por um instante fugaz, ela achou que talvez tivesse interpretado mal a situação, que o perigo que sentira estivera apenas na sua mente. Mas então ela viu o Dr. Casper através da entrada, à sua esquerda, sentado em uma cadeira, com as pernas cruzadas e um diário encadernado em couro no colo, como se estivesse lendo um romance e saboreando uma taça de vinho à noite. Quando Rory passou pela entrada, outra imagem apareceu. Sentada de frente ao Dr. Casper, acomodada em uma cadeira de rodas, uma mulher macilenta com olhos encovados, que estavam abertos, mas pareciam cegos para o mundo ao redor. Mãe, essa é Rory Moore, Dr. Casper disse. Ela é parte do motivo de você estar aqui hoje. E claro, você já foi apresentada a Gwen. Rory adentrou mais o porão, além do batente da porta. Então ela viu uma garota amarrada em uma cadeira, com a boca tapada com uma tira de fita adesiva cinza. Lágrimas rolavam pelo seu rosto, e ela manuseava desesperadamente algo na mão direita. Quando a garota viu Rory, os seus olhos se arregalaram e um gemido escapou do seu peito. Rory reconheceu o som. Socorro. De repente, a garota deixou cair o que segurava. Rory olhou para o chão. Uma moeda de 1 centavo achatada. Gwen? O Dr. Casper descruzou as pernas e se levantou da cadeira. A moeda deve te acalmar. Não é para deixá-la nervosa. Sempre funcionou para você no passado. Vamos tentar de novo. Ele se agachou, pegou a moeda e a recolocou na mão da garota. Em seguida, voltou para sua cadeira, pegou uma tigela na mesa de lado e a ofereceu a Rory. Estava cheia de moedas de 1 centavo achatadas. Também ofereço uma a você, senhorita Moore. Pode acalmá-la para o que está prestes a acontecer, mas suponho que o seu transtorno de espectro autista também a tenha atormentado com misofobia. Rory ficou parada em silêncio. Eu já contava com isso. O Dr. Casper recolocou a tigela na mesa, sentou-se, abriu seu diário e olhou para Rory. A minha mãe e eu estávamos prestes a ter uma sessão quando o detetive Ott ligou. Já li quase todo o meu diário para ela. Estou quase no fim. Você também pode ouvir. Rory permaneceu imóvel, sem sequer piscar, enquanto observava Christian Casper abrir o diário, afastar o marcador de tecido da página e começar a ler. Seção 6. Anotação no diário. O fim está próximo. Cheguei à casa de hóspedes abandonada e esperei no lugar que os alunos chamavam de Quarto do Pânico. Era um nome irônico, porque o termo era utilizado para designar um local da casa destinado a abrigar e proteger os moradores contra qualquer perigo. E naquela noite aquele lugar seria tudo menos seguro. Eu tinha guardado um molho de chaves da casa antiga, de quando ainda era usado como casa de hóspedes para professores. A porta se abriu facilmente, e eu ocupei o meu lugar no canto. Sabia o que estava acontecendo naquela noite. Era o solstício de verão, o que significava que os terceiranistas estavam sendo iniciados. Apesar de os seus membros acreditarem que o jogo se achava envolto pelo manto do sigilo, eu conhecia quase tudo a respeito dele, que era chamado por eles de o Homem do Espelho. E muitos professores também estavam a par, incluindo Charles Gorman. Charles compartilhara o seu diário comigo na semana anterior, e eu li o que ele fantasiava fazer com os alunos que o vinham atormentando. Então, o meu plano entrou claramente em foco. Eu iria até a casa e esperaria a chegada dos alunos, um por um. De início, planejara matar todos eles naquela noite, mas os 2 que Charles mais odiava chegaram primeiro e, quando ninguém mais saiu da mata, voltei correndo para a escola. Sabia que a polícia acabaria suspeitando de Charles. Ele era fraco e impotente e quando me procurou após a tragédia para confessar a sua preocupação de que os seus pensamentos mais sombrios tinham de alguma forma se concretizado, eu o convenci de que a única maneira de ele combater os demônios que o assombravam era ir até a casa e os trilhos e confrontá-los. Nós fomos juntos. Foi ali que ele tropeçou nos trilhos, como meu irmão adotivo tropeçara anos antes. Foi considerado uma tentativa de suicídio. Eu queria livrar o mundo dos fracos e impotentes, o tipo de pessoa que eu for um dia. Mas de alguma forma Charlie sobreviveu. Foi melhor assim. Charlie seria exibido ao mundo para sempre como a alma inútil e patética que era. Ele mereceu sofrer por sua fraqueza.
Porém, os seus torturadores merecem morrer, assim como meu pai. Naquela noite do quarto do pânico, Andrew Gross morreu em uma poça do próprio sangue. Tanner Land, de uma lança que espetou seu cérebro. Tive que esperar pelos outros, porém lentamente, um por um, eles vieram às nossas sessões de terapia e confessaram a sua culpa por terem induzido Charles Gorman aos assassinatos e à tentativa de suicídio, escondendo da polícia o fato de que o viram naquela noite, sozinho na sua casa, e que a cronologia dos acontecimentos impossibilitava que Charles tivesse ido até a casa abandonada. Mas naquela noite algo mais acontecera que também passou a atormentar as suas almas. Por acidente, eles mataram um homem e sumiram com o corpo dele no riacho Baker. Cada um deles me procurou, todos desesperados em busca da minha ajuda, desvarados para encontrar uma maneira de superar o remorso. Ofereci a solução perfeita. Eu disse a eles que a única maneira de tranquilizar a consciência era cada um enfrentar os seus demônios no lugar exato em que foram gerados. Bridget foi a primeira. Eu a convenci a se encaminhar para a casa de hóspedes abandonada. Ofereci-me para acompanhá-la, para ficar ao lado dela enquanto ela enfrentava os seus demônios nos trilhos do trem, no local exato em que todos acreditavam que Charles Gorman tentara se suicidar. Quando chegamos ali, Bridget fechou os olhos e esperou que o trem levasse os seus tormentos, igualzinho ao meu irmão adotivo anos antes. Foi muito fácil. Danielle e Tel vieram em seguida. Todos acreditaram que eles se suicidaram. Mas então o repórter chegou e o podcast começou. Um novo interesse se criou em torno dos suicídios e, apesar dos meus esforços para reprimir aquela curiosidade e encerrar o podcast, não tive dúvida de que era apenas uma questão de tempo, até que eles voltassem para mim. Todavia, estou em paz com tudo. Sabia que esse dia chegaria, desde a época em que eu espiava pelo buraco da fechadura do meu quarto e permiti que aquela criança fraca e impotente morresse. Aquela que viu seu pai bater na sua mãe. Sabia que esse dia acabaria chegando. Quando Gwen veio me procurar ontem, eu soube que o dia chegara. Ela tinha um grande plano de ir à polícia, mas eu não podia permitir que isso acontecesse, mãe. Não antes de você e eu compartilharmos esse último momento juntos. Fechei o diário e olhei para minha mãe. Senti a presença das outras duas mulheres no recinto. Gwen, amarrada e me encarando, e Rory Moore, certamente em pânico acima do pensamento racional. Acha que o que eu fiz está errado, mãe? Houve um longo silêncio, mas naquela noite, só contato visual não era suficiente. Mãe, você acha que o que eu fiz está errado? Nem um pouco, ela respondeu. Sorri com as palavras tranquilizadoras. Elas me purificaram e me acalmaram. Claro, aquelas eram as únicas palavras que minha mãe conseguia falar desde que despertou do coma mais de 25 anos antes. Mesmo assim, eu gostava de ouvir a sua voz. Precisava da sua garantia de que eu levara a minha vida com o intuito da sua aprovação. Sou quem sou hoje e fiz o que fiz ao longo da existência por causa dela. Por causa das coisas que ela me permitiu testemunhar pelo buraco da fechadura da porta do meu quarto. Por causa da sua fraqueza. Coloquei o diário sobre a mesa ao lado da minha cadeira. Levantei-me, enfiei a mão no bolso e tirei a navalha. Eu a abri e travei a lâmina no lugar. Dei um passo em direção à minha mãe, sabendo que aquilo era necessário, apesar do quão difícil seria. Capítulo 98. Rory ouviu Christian Casper ler para a mulher cadavérica sentada diante dele. Casper a chamara de mãe? Ela achou que sim, mas a cena era tão desconcertante que Rory não estava processando as coisas de maneira correta ou lógica. Naquele momento, ela sabia apenas que experimentava aquele mesmo senso de obrigação do ano anterior, quando estava em uma cabana escondida na mata. Alguns minutos antes, quando se encontrava na escada, o seu objetivo principal era a autopreservação. Mas agora era outro. As outras mulheres no recinto precisavam dela. Rory não podia mais levar em consideração uma fuga. Rory respirou fundo e ouviu o Dr. Casper confessar que matara Tanner Land e Andrew Gross. Ouviu como ele empurrara Charles Gorman e os outros na frente do trem que passava perto da casa de hóspedes. Com certeza, aquele homem era responsável pela explosão que custara a vida de Mac Carter e quase a de Lane também. Com suor escorrendo pelas costas, a sua mente exibia o quadro de cortiça no solário do chalé e as fotos pregadas nele com os rostos das vítimas. Casper parou de ler, e o silêncio pôs Rory em alerta. Ela observou quando ele se levantou da cadeira, enfiou a mão no bolso e tirou algo. A iluminação do teto refletiu o metal, e a lâmina de uma navalha surgiu ameaçadoramente quando ele abriu. A mulher frágil nem sequer se mexeu quando Casper se aproximou dela, parecendo alheia à realidade. Você me fez assim, mãe, Casper murmurou. E agora que estou pronto para deixar esta vida que você me deu, vou te levar comigo. Rory não teve tempo de considerar as suas opções. Simplesmente correu na direção de Casper. Como um jogador de defesa de futebol americano,
Baixou a cabeça e foi de encontro à cintura dele. O ombro direito de Rory golpeou a virilha dele com força, e Casper deixou escapar um gemido quando o ar escapou dos seus pulmões e os dois caíram no chão. Imediatamente ela alcançou a mão direita de Casper para isolar a navalha, mas quando agarrou o pulso dele, viu que a mão estava vazia. Casper ficou de bruços, ainda gemendo por causa do golpe, e começou a rastejar em busca da arma, que caíra a alguns metros de distância. Rory passou o braço direito ao redor do pescoço dele e aplicou-lhe uma gravata, apertando com toda a força, procurando sufocá-lo. Ela retardou o progresso dele, mas não deteve o rastejamento de Casper, centímetro a centímetro em direção à navalha. Rory apertou com mais força, esperando que a falta de sangue e oxigênio no cérebro dele acabasse por detê-lo. Casper deixou escapar um chiado abafado da traqueia contraída, mas continuou se arrastando, com Rory nas suas costas, até que a navalha ficou ao seu alcance. Rory cerrou os olhos e usou o máximo de força para sufocá-lo. Quando Casper pegou a navalha, o medo se apossou de Rory. Ela respirou fundo, buscou as suas últimas energias e apertou o pescoço dele com todo vigor. Mesmo assim, Casper foi capaz de deslizar os dedos pelo cabo da navalha. Rory soltou um grito gutural quando Casper agarrou a arma. Capítulo 99. O detetive Ott apontou o feixe de luz da lanterna para os portões da escola preparatória de Westmont e para o calçamento de paralelepípedos mais à frente. A biblioteca estava visível à distância, com as suas 4 colunas robustas iluminadas por holofotes apontados para cima. À direita ficava o estacionamento de visitantes, e ele notou um carro solitário parado ali. Ott esticou o pescoço para ter uma visão melhor, mas o muro de tijolos ao qual os portões de ferro forjado estavam ligados bloqueava sua visão. Ott levou 1 minuto para considerar as coisas, e depois se dirigiu à calçada que corria paralela ao muro de tijolos vermelhos. A barreira tinha quase 2,5 metros de altura. Ele percorreu uma distância que avaliou, que o colocava em linha direta de visão para o estacionamento de visitantes. Guardou a lanterna no bolso interno do paletó, estendeu os braços até o topo do muro e se impulsionou para cima, para que pudesse copiar pela borda superior dos tijolos. Ott resmungou ante o esforço, e não pela primeira vez considerou que estava ficando velho demais para aquela merda. Mas velho ou não, os seus instintos nunca o guiaram para o caminho errado. Ele se lembrou do Toyota de Rory Moore de quando fora à casa do Dr. Phillips para conversar com eles. Naquele momento, ele estava vendo o carro dela. Perguntou-se por que ela entrara na escola sem ele. Rory lhe disse que esperaria do lado de fora dos portões. Ott se impulsionou para cima e levantou a perna direita até o calcanhar alcançar a parte mais elevada do muro. Gemeu e resmungou, até que conseguiu ficar sentado de pernas abertas sobre os tijolos. Passou a perna esquerda por cima deles, até que as 2 pernas penderam do lado do muro, dentro da escola. Um joelho estropiado do tempo da prática de futebol americano universitário protestaria contra a sua próxima decisão, e assim, ele não se deu tempo para mudar de ideia. Apoiou as palmas das mãos nos tijolos, ergueu o traseiro e pulou. Caiu no chão e ficou grato por encontrar grama em vez de concreto. Mesmo assim, o seu joelho doeu quando ele atingiu o solo. Ott se encaminhou ao estacionamento, apontou a lanterna para o carro de Rory e notou o celular dela no assento do passageiro. Levou apenas 1 minuto para olhar ao redor e, em seguida, dirigiu-se para o caminho que se lembrou de que era chamado de Fileira dos Professores. Foi dali que Ott entrou na casa de Charles Garman no ano anterior. Naquele momento, ele estava ali, olhando para o caminho silencioso que passava na frente das casas. Foi quando ouviu um grito abafado, que veio de uma casa geminada à sua direita. Ott arregalou os olhos quando pegou a sua arma. Ao ouvir outro grito, correu em direção a ele. Capítulo 100. Rory se assustou com um grito que deixou escapar quando os dedos de Casper encontraram o cabo da navalha. Foi um som estranho e animalesco, e Rory não acreditou que pertencia a ela. No entanto, ela sabia o que significava. Ela lutava pela sua vida, e aquela voz não familiar que lhe escapava gritava para que ela fizesse todo o possível para ganhá-la. Quando Casper agarrou o cabo, Rory parou de sufocá-lo e rolou para longe dele, como um vácuo sendo desobstruído. Casper inalou uma enorme golfada de ar. Rory deu as costas a ele e saiu correndo como uma louca para a entrada. Sua única esperança era chegar à janela que vira no caminho para o porão e escapar por ela, antes que Casper se orientasse. Ela nem chegou perto. Num instante, Casper a alcançou, jogando-se nela por trás. Rory foi de cara no batente, com o gesso cedendo com o impacto dos seus corpos. Rory voltou a gritar quando conseguiu se virar e se colocar de costas para a parede. Naquele momento, os dois ficaram cara a cara. Casper ergueu a navalha. Rory só teve tempo de agarrar o pulso dele quando Casper empurrou a lâmina na direção do seu pescoço. Com certeza, a mente de Rory raciocinou em alguma estranha tangente de pensamento. Aquela era a mesma navalha que Casper
usara para cortar as gargantas de Andrew Gross e Tanner Landing. Uma pancada veio do andar de cima. Alguém estava batendo na porta da frente. Rory viu os olhos de Casper se arregalarem, as bochechas dele tremerem com esforço para empurrar a navalha para mais perto dela. O braço esquerdo de Rory somente não era forte o bastante para deter o avanço da lâmina. Então, ela levantou a mão direita como reforço. Ao fazer isso, Rory roçou a mão no seio esquerdo e sentiu uma picada na jaqueta. Num piscar de olhos, ela baixou o zíper, enfiou a mão no bolso da camisa e tirou um pincel Folger Grind. Era o último que ela usara na boneca Kid-Joy naquela manhã, destinada a acabamentos finos e com uma ponta semelhante a uma agulha no cabo. Quando Casper empurrou a lâmina da navalha na direção do seu pescoço, Rory espetou o cabo pontiagudo no globo ocular esquerdo dele. Como um balão rompido, Casper esvaziou na frente dela e desabou no chão, com o rosto caindo sobre os coturnos Madden Girls Eloise e tingindo-os de vermelho. Capítulo 101. A autópsia de Christian Casper revelou que o cabo do pincel Folger Grind atravessou seu globo ocular esquerdo, uma perfuração sem interferência através da córnea, da íris, do cristalino, da retina e do osso orbital, e rompeu a artéria carótida interna. Uma hemorragia cerebral intensa, formalmente denominada exsanguinação por hemorragia craniana, foi a causa da morte. O tipo da morte? Homicídio justificável. De fato, a mulher macilenta era sua mãe, Liane Casper. Ela ficou hospitalizada durante 3 noites após a aprovação no porão da casa do filho e depois voltou para a instituição de cuidados prolongados, perto de Indianápolis. Gwen Montgomery também passou algum tempo no hospital. Ela não sofreu lesões corporais, mas a sua saúde mental, já frágil desde o ano anterior, estava em um ponto de ruptura. Uma semana depois da sua libertação, Gwen encontrou algum alívio ao finalmente compartilhar o seu segredo com o detetive Ott e o departamento de polícia de Peppermill. Ela e Gavin Harms enfrentavam acusações de homicídio culposo pela morte de Mark McAvoy, cujo corpo fora resgatado do riacho Baker. Gwen e Gavin encaravam uma ampla gama de sentenças em potencial, de liberdade condicional a anos de prisão. Uma semana após os acontecimentos no porão de Christian Casper, Rory entrou no estúdio do seu bangalô em Chicago. Sentada à bancada, tomou um gole de Dark Lord. A boneca alemã Armand Marcel Kid-Joy estava naquela bancada sob a luminária de haste curva acesa. Tanto para o observador casual como para o colecionador experiente, a boneca era impecável. O rosto não tinha defeitos, pois as rachaduras haviam sido eliminadas com perfeição. A reconstituição da orelha e da bochecha ficara equilibrada e sem emendas. Rory passou uma escova pelo cabelo da boneca, arrumou as suas roupas e depois se dirigiu para a fileira de prateleiras embutidas. Havia apenas um lugar vago, criado naquela manhã, quando Rory pegou uma boneca mais velha e a guardou. Ela colocou a Kid-Joy no lugar vago e recuou para admirar a sua obra. Algo dentro de Rory se restabeleceu, e ela se sentiu equilibrada novamente, quando a sua última restauração se misturou na coleção. A variedade de bonecas que enchiam seu estúdio não era apenas o trabalho da sua vida, mas também a sua salvação. Uma tábua de salvação que a guiava além da aflição, que, de outra forma, tinha o poder de trair os seus pensamentos e destruir sua existência. Rory voltou para a bancada, sentou-se na cadeira e tomou outro gole de Dark Lord. Um grande envelope pardo chegara pelo correio naquela manhã, e ela guardara para abri-lo naquele momento. Depois de rasgar a parte superior, retirou o jornal dobrado. Era a edição do dia anterior do Indianapolis Star. O artigo estava na primeira página, acima da dobra. Homem desaparecido em South Bend revela o mistério dos assassinatos na escola preparatória de Westmont. Parte 1 de uma série de 3 partes, por Ryder Wheeler. Antes de iniciar a leitura, Rory puxou uma nota autoadesiva amarela que estava na primeira página do jornal. Rory, minha reunião é amanhã. Obrigada 100 vezes. Ryder. Rory tomou mais um gole de cerveja. Foi a sua primeira e última garrafa da noite. Tinha que estar ligada para o voo do dia seguinte, apesar de que daquela vez teria Lane sentada ao seu lado, e o voo para a Flórida certamente seria muito mais agradável do que o último. Ela pegou o jornal e leu o artigo de Ryder. Capítulo 102. Ryder Hillier chegou a Chicago em menos de 2 horas, e naquele momento pegava o elevador para o 34º andar do prédio de escritórios situado no meio do centro financeiro da cidade. Ryder sentiu um frio na barriga e se esforçou para manter as emoções sob controle. As portas do elevador se abriram, e ela saiu dele puxando uma maleta com rodinhas. Em seguida, abriu as portas de vidro e seguiu para a recepção. Um jovem com um sorriso simpático a recebeu. Olá, como posso ajudá-la? Sou Ryder Hillier. Tenho uma reunião marcada com Dwight Corey. Sim, ele está à sua espera.
O jovem afirmou com entusiasmo e pegou o telefone. Sr. Corey? A senhorita Hilliard chegou. Um momento depois, um homem alto, impecavelmente vestido com um terno Armani bege, abriu a porta ao lado da recepção. Ele também ostentava um sorriso largo. Ryder? Ele se aproximou, estendendo a mão. Dwight Corey. Prazer em conhecê-la. Ryder o cumprimentou. Obrigada, agradeço muito a oportunidade. É mais do que uma oportunidade. Pelo que Rory e Lane me disseram, você foi feita para isso. Vamos entrar. O pessoal da NBC estará aqui em 30 minutos. Enquanto isso, aproveito para informá-la sobre a oferta. Ryder engoliu em seco e seguiu o agente até o escritório. Ela estava prestes a vender para a NBC a sua imagem de apresentadora perfeita para dar continuidade ao podcast de Mac Carter. Ao puxar a maleta com sua pesquisa para o interior do escritório de Dwight, sentiu o coração disparar. Capítulo 103. O voo deles estava marcado para 1 da tarde. Saíram de casa às 10. Para o gosto de Rory era cedo demais, já que chegariam ao aeroporto às 10h30, ou seja, com muita antecedência. Mesmo com as passagens de primeira classe e o benefício da Admirals Club da American Airlines, tanto tempo ocioso no aeroporto mais movimentado do mundo era desagradável. Mas Rory tinha uma parada a fazer antes de seguirem para o aeroporto internacional O'Hare. Lane, que estava ao volante para que eles pudessem prescindir do estacionamento, virou na rua La Salle e se ligou nos riscos de parar em fila dupla. Rory saltou do carro e entrou na loja de sapatos Romans. Depois de quase uma década usando o mesmo par de coturnos Madden Gears, naquele momento ela adquirira o seu segundo par em poucas semanas. O último par ficou inutilizado depois que o globo ocular dilacerado de Christian Casper vazou sangue neles. Rory enfiou os pés nos calçados de tamanho 37 e sentiu a mesma calma de quando estivera ali no começo do mês. Pagou ao caixa e saiu da loja usando os coturnos recém-comprados. Que se danasse o calor da Flórida. Afinal, ela nunca fora uma garota de usar sandálias de dedo. O avião passou em Fort Myers às 16h05. 30 minutos depois, eles estavam a bordo do carro de aluguel na ponte para Sanibel Island. No relacionamento de Rory, de mais de 10 anos com Lane, eles nunca tiraram férias juntos. Havia muitas razões para isso. Rory preferia passar sozinho o tempo de inatividade entre os casos, ou pelo menos em causa própria, restaurando uma nova boneca e combatendo a aflição opressiva que costumava agir para perturbá-la. Lane simplesmente não era do tipo que gostava de tirar férias. Nenhum dos dois cérebros era capaz de ceder o suficiente para permitir que se deitassem à beira de uma piscina para se bronzear. A aversão de Rory à areia e todas as fendas que ela tinha o potencial de penetrar foram o bastante para mantê-la longe de uma praia durante toda a vida. Por isso, aquela viagem era um salto de fé. Lane prometera que havia método na loucura de alugar um apartamento em Sanibel Island. Por ser como era, Rory não conseguia ver qual poderia ser. Mas o fato de Lane ter escapado de morrer por um triz e o seu próprio momento traumático no porão de Christian Casper foram o bastante para que o casal repensasse em suas vidas. Lane dissera a Rory que sabia de que ela precisava e entregaria aquilo naquela viagem. Ele nunca mentira para ela. Por isso, Rory acreditou nele quando Lane garantiu que ir para a Flórida era a coisa certa a fazer. Rory Moore não era o tipo de mulher que podia ser arrebatada e levada de volta a algum estado de felicidade. Lane sabia disso. Ele entendia como a mente de Rory funcionava e como o DNA dela era codificado. A mente de Rory precisava de estímulo constante. Fosse de um caso arquivado, fosse reparando uma boneca antiga danificada na bancada de trabalho do seu estúdio. Os casos que Rory resolvia não era apenas a sua atividade profissional, eram seu estilo de vida. Um equilíbrio delicado que ajudava a existir. Rory precisava dos mistérios dos casos não resolvidos porque, sem um quebra-cabeça para juntar as peças, a sua aflição tomaria conta de tudo. A ponte os levou até Sanibel Island e Lane conduziu o carro pela única estrada que cortava a ilha. Ele entrou em uma rua lateral ladeada e sombreada por longas fileiras de palmeiras. Então, finalmente chegaram à entrada do condomínio de prédios. Pela sua cara, você está começando a se preocupar. Não. Rory forçou um sorriso e fingiu estar olhando pela janela. Isso é lindo, é exatamente do que eu preciso. Ainda acha que eu te trouxe aqui para que ficasse sentada na praia tomando uns drinks, não é? Não sei bem o que faremos durante a nossa estada, mas tenho certeza de que você não acredita que eu beberia drinks ou caminharia pela praia. Depois de encontrar uma vaga no estacionamento, Lane tirou a bagagem deles do porta-malas. Pegaram um elevador externo para o 3º andar, onde Lane destrancou a porta e abriu para Rory. No interior do apartamento, deixaram as malas no quarto e Lane levou Rory até a varanda. O golfo se exibia majestosamente diante deles, com o sol vespertino cintilando sobre a superfície do mar. Rory fez uma careta quando olhou para a praia. Sério, Lane, não me faça andar descalça na areia. Por favor, Rory, eu já te conheço tão bem a essa altura.
Lane abraçou. Em seguida, consultou o relógio. Quero te apresentar um cara. Ele tem algo para te mostrar. Terei de usar sandálias? Meu Deus, não! Morda a língua! Capítulo 104. Bateram na porta do apartamento que ficava no mesmo andar que o deles. Rory usava jeans cinza, camiseta cinza e os novos coturnos Madden Girls rígidos, mais confortáveis. Pouco depois, quando vieram atender, Rory ajeitou os óculos, mas por algum motivo o desejo de se esconder atrás deles pareceu menor do que o habitual. A aura do senhor de idade que surgiu após girar a maçaneta a deixou à vontade de imediato. Lane! O homem exclamou com um sorriso largo e um aperto de mão. Prazer em revê-lo! Igualmente, Gus. Lane se virou para Rory. Gus Morelli, essa é minha cara metade, Rory Moore. Rory, ouvi muito falar de você, por esse cara e por outros. Rory sorriu. Prazer em conhecê-lo. Ela notou que ele não tentou apertar a sua mão. Vamos entrando. Gus apontou para Rory. Tenho uma coisa para você. Ele olhou para o relógio. Ah, são 5 horas em algum lugar. No apartamento, Rory permaneceu ao lado de Lane vendo Gus abrir a geladeira e pegar uma garrafa de Dark Lord. Que dificuldade achar isso aqui para comprar, mas valeu a pena. Caramba, é boa demais. Gus descascou a cera do topo da garrafa e abriu. Doutor, posso servir uma para você? Não, Lane respondeu. Cerveja preta azeda o meu estômago, mas vou tomar uma cerveja light se você tiver uma. La Rubia está na prateleira de baixo, Gus informou, indicando. Gus entregou um copo para Rory. A cerveja foi perfeitamente servida com um colarinho cinza espesso sobre a cerveja preta abaixo. Saúde! Ele estendeu seu copo. Lane ergueu sua garrafa. Rory olhou para os dois, que pareciam amigos antigos, ainda confusa com o que estava acontecendo. Qual o motivo do brinde? Ela quis saber. Gus inclinou a cabeça como se houvesse algo para Rory ver através deles. Então, fitou Lane e sorriu. Você não contou a ela? Ainda não, Lane afirmou. Gus piscou para Rory. Venha comigo. Rory seguiu Gus pelo corredor e além da sala de estar. Ele pôs a mão na maçaneta de uma porta fechada e a girou. Foi como se o quarto emitisse uma corrente magnética que atraísse Rory em sua direção. No seu interior, ela avistou pilhas de caixas. Deu um passo para dentro. O que é tudo isso? Todos os casos de uma carreira de 30 anos que nunca consegui solucionar ou esquecer. Lane disse que você talvez se interessasse em me ajudar com eles. Rory caminhou lentamente até as caixas e passou a mão nelas. Sentiu a mente começar a se exercitar e vibrar ante as possibilidades oferecidas por aquele quarto. O coração palpitou ante todos os mistérios que esperavam ser resolvidos. Ryder se sentou na cama, deixou a sua Dark Lord na mesa de cabeceira e pôs uma das caixas no colo. Bem devagar, ergueu a tampa. Oi, tô de volta. Uau, esse livro é gigante, né? E um verdadeiro quebra-cabeças também, né? Espero que vocês tenham gostado. Vai lá no meu Instagram, curtir o post da resenha desse livro, vai ter fotos, vai ter música, vai estar bem legal. E me conta se você acertou que era o Dr. Casper. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Beijo, até mais!